Oi, gente! A história está repleta de mulheres que se indignaram com as desigualdades, com as injustiças, com a falta de direitos e com as formas de discriminação. E essa indignação virou luta. Essa luta atravessa séculos e a gente sabe muito bem que onde há um movimento em prol de algo, há movimentos contrários, tentando esvaziar o verdadeiro significado daquilo que está em questão, né? Então, antes de contar para vocês o que é o feminismo, eu acho importante deixar muito claro aquilo que ele não é. Feministas não se depilam e não são femininas. Mito, gente. O movimento feminista não prega nenhum tipo de imposição. O que a gente prega, na verdade, é que as mulheres devem ter liberdade sobre o seu corpo e que tudo deve ser uma escolha. A gente não deve se sentir obrigada a se moldar para caber na caixinha dos padrões impostos pela sociedade, sejam eles estéticos ou morais. Se moldar para se encaixar, gente, machuca. A depilação, por exemplo, pode ser um procedimento agressivo. Muitas mulheres acabam se mutilando para caber nessa caixinha aí. Se for para fazer, que seja por vontade própria e não por imposição. Em relação a ser feminina, a sociedade associa certo tipo de comportamento e de vestimentas à feminilidade. E aí a gente se pergunta, né? O que é ser feminino na realidade? Essa é mais uma construção social, mais estereótipos. Ser feminina está associado ao que se espera de você quando se assume esse papel de gênero. Ou seja, ser delicada, frágil, maternal, se vestir de rosa, usar maquiagem, ter cabelos longos. Se eu me vestir com conga, um jeans e uma camisa, eu não sou feminina? E isso é tão questionável, gente. Se a mulher quiser seguir essas regras, ótimo. Se ela não quiser, ótimo também. A mulher é livre para fazer o que ela quiser. Saiba, portanto, que feministas usam saia, mas usam calças também. Elas podem ter cabelos compridos, como podem ter cabelos curtos. Elas podem ter a voz grossa. Elas podem ter a voz fina. Elas podem se depilar ou não. Elas podem ser o que elas quiserem. Feministas são de esquerda. Não necessariamente, gente. Muito dessa associação se deu porque o feminismo esteve dentro dos movimentos de contracultura, que lutam contra o status quo da sociedade. E esses movimentos acabam sendo sempre associados à esquerda, porque eles propõem mudanças e alterações, enquanto que os movimentos de direita pregam a manutenção desse status quo. Existem mulheres politicamente alinhadas à esquerda e à direita dentro do movimento. Basta que elas desejem o fim da opressão sexista. Durante a nossa conversa, eu vou abrindo parênteses para explicar alguns termos, tá? Porque como em qualquer outro movimento, nós estamos rodeadas deles. O sexismo é, então, um comportamento que privilegia um gênero ou uma orientação sexual em detrimento de outros. Existe uma vertente do feminismo, que é o feminismo liberal. Aliás, existem várias vertentes, mas a gente vai falar disso um pouquinho mais à frente. O feminismo liberal está associado ao pensamento político-econômico do liberalismo. Ele prioriza a inclusão e a participação de mulheres em empresas e na política, defendendo pautas como a equidade salarial entre homens e mulheres, priorizando assim uma perspectiva individual e com ênfase no fator econômico. Ou seja, pasmem, existem feministas de direita. Feministas defendem o aborto. Mais uma lorota, gente. Como dito anteriormente, uma das principais bandeiras do feminismo é o direito da mulher de decidir sobre seu corpo e sobre sua própria vida, e que nada seja uma imposição e que tudo seja uma escolha. A questão do aborto seria um exemplo disso. A gente não defende o aborto em si, a gente defende que essa possa ser uma opção segura no caso de uma gravidez não planejada. E isso não significa que uma mulher que defenda o direito ao aborto seguro esteja disposta a fazer um. É possível ser feminista, defender o direito ao aborto como escolha e não querer abortar, por uma série de outras questões, como a religião, por exemplo. É absurda a ideia de que se o aborto for descriminalizado, todo mundo vai querer sair abortando. Gente, quem já passou por uma situação dessa não desejaria isso nem pro pior ser humano da Terra. E convenhamos, né, gente? Descriminalizado ou não, o aborto vai continuar existindo. Só que ele vai continuar matando as mulheres pobres, porque as ricas têm condições de pagar por um aborto seguro. É muito burro e estúpido continuar negando a necessidade dessa pauta. Porque enquanto nação, a gente gasta muito mais socorrendo as vítimas do aborto clandestino do que gastaríamos se fosse oferecido pelo sistema de saúde público. Feministas são todas lésbicas. Deus amada, não somos todas lésbicas. Mas eu confesso que gostar de homem tá cada vez mais difícil. Bom, brincadeiras à parte, ser feminista é um posicionamento político e não é uma questão de orientação sexual. São coisas completamente diferentes, gente. Tem de tudo no movimento, viu? Feministas odeiam homens. Manos, isso é mentira. Eu, por exemplo, amo os homens. Mas os homens, manjam? Não os machos. Desses aí a gente não gosta mesmo, não. A gente não tá aqui pra combater os homens, a gente tá aqui pra combater o sistema patriarcal, que coloca os homens em situação de superioridade em relação às mulheres, seja por justificativas biológicas ou pelos papéis de gênero que cada um assume na sociedade. Assim, a gente não odeia os homens. Apenas somos contra esse sistema que os coloca como seres superiores. Somos contra o machismo, que é esse comportamento que subjuga a mulher e nos coloca em lugar de inferioridade. E é por isso também que é um erro dizer que o feminismo é o contrário de machismo, já que pro feminismo,
homens e mulheres devem estar em condição de igualdade social. Assim, dizer que feministas odeiam os homens é uma tremenda bobagem, até mesmo porque existem homens aliados ao feminismo, assim como existem mulheres que reproduzem o machismo. E outra, né, gente? A gente não consegue mudar a sociedade de um lado só. A gente precisa de todos e todas, juntos e juntas, nessa luta. Eu não posso ser feminista porque eu não consigo amar a todas as mulheres. Como sabiamente explicou a cyberativista Dani Brum nas suas redes, feminismo não é sobre amor, é um posicionamento político e social. Quem fala de amor é a sororidade, que tem mais ligação em você entender que aquela outra mulher passa por coisas assim como você. Assédio, desigualdade, opressão de gênero desde a infância. Você não precisa amar uma mulher que usa dos seus privilégios para oprimir outra pessoa. Ela não precisa da tua empatia, ela precisa de um choque de realidade e precisa responder pelos seus atos. A gente só não pode se odiar de graça, né? Ou pela ideia de competição que nos foi imposta por esse sistema patriarcal. Porque enquanto a gente se ocupa se odiando, os homens continuam aplaudindo a nossa treta lá acima do seu lugar de poder. Feminismo é mimimi. Mimimi? Quando é um macho que fala isso, a gente tem que entender, né? Mas quando essa frase vem de uma mulher, aí fica difícil. Aí a gente começa a pensar, né? Será que essa pessoa tem noção de que ela usufrui de vários direitos que foram conquistados pela luta e pela vida de outras mulheres? A conquista do direito ao voto, do direito de exercer profissões das camadas médias, da independência econômica, da participação política, do divórcio, da guarda dos filhos. Tudo isso é fruto da luta feminista. Não foi dado de mão beijada, não. E outra, gente. Outra bandeira do feminismo é o fim da violência contra a mulher. Dizer que isso é mimimi no país que tem uma das 5 maiores taxas de feminicídio no mundo é bizarro, né? Isso porque os dados só contam os casos registrados, né? E eles são estimados em apenas 10% do possível total. A gente deve estar no topo. Viu só como conhecimento parcial acaba gerando caricatura e equívocos sobre o movimento? Agora eu vou contar pra vocês o que eu aprendi com mulheres que estudaram e que trouxeram informações preciosíssimas sobre esse movimento. Como a professora Joana Maria Pedro, do Departamento de História da Universidade Federal de Santa Catarina. A trajetória histórica desse movimento pode ser dividida em 4 ondas. E aí, gente, eu penso que seja importante enfatizar que essa é uma das possíveis leituras da historiografia do feminismo, já que não dá para organizar a história do movimento como um todo em apenas 4 divisões, porque existiram e ainda existem períodos intermediários entre esses 4. O que a gente chama de onda são, na verdade, as questões que mais se sobressaíram à época. Por exemplo, enquanto as mulheres brancas lutavam pelo direito ao trabalho, lá no que a gente chama de começo dessa história, as anarquistas já reivindicavam o direito ao aborto e a métodos contraceptivos. Reivindicações estas que aparecem como pauta principal em outros momentos do movimento. Para que uma onda pudesse existir, não necessariamente a outra teria que findar. Elas coexistiram e ainda coexistem. Porque aqui no Brasil, por exemplo, a gente ainda reivindica o direito ao aborto. Há linhas de continuidade, não é um movimento linear. Vamos lá? A primeira onda, as sufragistas. A gente começa a perceber o início desse movimento no final do século XIX, em diferentes países. Essa primeira onda foi a busca pelo direito de votar e serem eleitas, porque entendia-se que as leis que existiam prejudicavam as mulheres, então elas precisavam participar da vida política para que existissem leis que as protegessem. Mulheres estas da camada média, beleza? Em sua grande maioria eram brancas e da elite. Não eram mulheres pobres. Um exemplo de lei que era prejudicial era o da propriedade. Elas até tinham propriedade, que levavam em geral como dote, mas quem administrava era o marido. Elas precisavam de permissão para tudo. Essas mulheres eram instruídas com toda a dificuldade que existia. Elas teriam também o direito de entrar nas universidades. Elas teriam o direito de exercer profissões das camadas médias urbanas, porque as mulheres sempre trabalharam, mas era em trabalhos da classe popular. Afinal, a Revolução Industrial foi feita com o trabalho de mulheres e crianças, mas quem recebia o salário era o marido. Então, temos mais uma desconstrução de mito aqui. Não foi invenção do feminismo que as mulheres trabalhassem. Elas sempre trabalharam, mas em condições de desigualdade. Até hoje, né, gente? E aí, a gente vai vendo que ganhos e perdas das mulheres têm a ver com questões conservadoras. Por quê? Porque, por exemplo, depois da Primeira Guerra, a mulher recebeu o direito ao voto, como um cala-boca. Essas mulheres entendiam que a guerra só matava seus filhos e maridos, então elas não queriam mais que eles fossem pra guerra, e fizeram um grande movimento anti-guerra em diversos países. Os governos negociaram o silêncio delas, em troca do direito ao voto. Nova Zelândia foi por uma questão diferente, mas que não deixou de ser conservadora. Lá, na época, estava acontecendo uma integração de um grupo grande de mestiços acessando as escolas e o direito ao voto. Então, quando o parlamento viu o número de eleitores mestiços crescer, ele concede à mulher o direito ao voto. Mulheres que precisavam ser instruídas, tá? Ou seja, as brancas. Assim, diminuía-se o peso dos eleitores mestiços. Aí, as mulheres da segunda onda olharam pra trás e acharam prudente fazer uma separação. Bom, aquilo lá foi a primeira onda com tais e tais especificidades. Agora a gente tá na segunda onda, que tem em pauta outras questões. A segunda onda, anos 60. Houve um movimento para a redução do número de filhos da população pobre, e após a Segunda Guerra, principalmente das populações afro-asiáticas, porque se considerava que a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais tinham levado ao genocídio da população branca. Para que não se tornasse, então, minoria frente à população não branca, formaram-se batalhões de pessoas que se espalharam pelo mundo para divulgar métodos contraceptivos, laqueadura, vasectomia, DIU. Mas o que isso tem a ver com o feminismo? É que nesse interim estava sendo feita uma pesquisa para melhorar a fertilidade das mulheres inférteis, e essa pesquisa, então, foi apropriada e direcionada para outra coisa, criar um método contraceptivo eficiente. E aí saiu a pílula, tá?
Mas e o que a pílula tem a ver com o feminismo? Quem usava a pílula? Mulheres de camadas populares que recebiam gratuitamente e mulheres de camadas médias que compravam diretamente na farmácia. Isso vai dar uma diferença enorme na vida das mulheres, que até então tinham de 10 a 15 filhos. Elas viviam para isso praticamente. Agora passariam a ter bem menos. Essas mulheres começam a reivindicar o direito ao prazer e reivindicar que os homens prestem atenção no seu prazer. Porque se elas não vão engravidar, elas vão fazer sexo pra quê? Elas têm em mãos agora o controle da separação entre sexualidade e reprodução, porque quem controla a pílula são elas, diferente da camisinha que era de controle do homem. Mais uma vez, os meios foram conservadores. O objetivo era manter, em maioria, a população branca, mas eles deram com os burros na água, mais uma vez. E aí, quando o movimento feminista ressurge, naquela época, ele se denominava Movimento de Liberação das Mulheres, o MLM. Aqui, o movimento era separatista. Os homens eram proibidos de participar, porque havia a questão de que as mulheres se sentiam intimidadas na frente deles. As discussões e reuniões eram formadas só por elas. Elas passam a reivindicar também o direito ao aborto. E o fim do patriarcado. Começam grandes manifestações exigindo trabalhos iguais, salários iguais. Começam a questionar também a ditadura da beleza, porque após a Segunda Guerra houve um movimento para que elas voltassem para casa, pois não precisariam mais ocupar o lugar dos homens nas fábricas, nos bancos, nem nos escritórios. Elas tiveram que sair para dar lugar para os homens. E a única coisa que era exigida delas era que fossem lindas e jovens para sempre, para conquistar o marido. E aí vem a queima do sutiã, que é simbólica, né? Na verdade, elas estavam queimando espartilhos, maquiagens e tudo aquilo que exigia delas beleza e juventude eternas. Por tudo isso, elas olharam para trás e perceberam que o movimento era diferente daquele primeiro. E hoje, nós o denominamos Segunda Onda. A terceira onda, anos 80. Esse é um movimento de consolidação dos estudos das mulheres, da história do feminismo. A história das relações de gênero aparecem e ganham legitimidade no campo de estudo. A discussão vai para as universidades. É também um momento em que ONGs discutem esse tipo de coisa e dão apoio às mulheres. É o momento em que acontecem os grandes eventos que reúnem as mulheres, muitas vezes convocados pelas Nações Unidas. Essa terceira onda conviveu com uma nova onda conservadora, motivada em principal pelo aparecimento do HIV, que foi considerado o resultado da pouca vergonha, uma doença de gay. Usaram o argumento que este era o resultado da promiscuidade da segunda onda, até se darem conta de que as mulheres, as esposas comportadíssimas, estavam sendo infectadas. E aí, José, quem levou o HIV pra casa? Quem eram os promíscuos da história? O movimento LGBT teve um papel importantíssimo na busca pelas informações e medicamentos. Eles se organizaram, se protegeram e buscaram proteção, pois não existia nenhum apoio governamental. Era uma época de desemprego, então começaram a noticiar que o trabalho só trouxe malefícios para as mulheres, coitadinhas, e que elas não ganharam nada com isso, além de estresse, da destruição de seus lares e, por consequência, a perda da feminilidade e o ganho da solidão. Que era preciso rechaçar o feminismo porque não fazia bem nenhum. Tudo isso para que as mulheres voltassem pra casa e devolvessem os postos de trabalho para os homens. Aí as feministas da terceira onda tiveram que relembrar que não foi o feminismo que inventou o trabalho para elas. Quem ficava em casa eram as mulheres ricas, né? Não é mesmo? A quarta onda, 2015, Primavera das Mulheres. Quando o influente político, o Eduardo Cunha, então presidente da Câmara dos Deputados, cadeira que hoje é ocupada por Rodrigo Maia, entra com um projeto para proibição da pílula do dia seguinte e uma outra série de questões conservadoras, as mulheres se organizam em manifestações, que ainda continuam com o 8M, com o Ele Não, e vem também pelas redes sociais, com o crescimento de grupos feministas na internet. Se reúnem pela internet e vão pra rua. Temos o feminismo negro, que é mais uma vertente do movimento, muito atuante e encabeçando essa retomada. Isso tem relação com a questão das cotas, com a entrada das mulheres negras nas universidades, com as novas intelectuais negras. Aqui temos a exposição dos assediadores. São pautas, o fim do assédio, do estupro e da retomada da questão do direito ao aborto. E como reação a essa grande onda conservadora que vivemos, uma outra pauta da quarta onda é a não perda de direitos. Essa nova onda conservadora começou em meados de 95, com a ideologia de gênero. E aí essa onda vem muito aliada ao movimento LGBTQIA+. Eu tinha dito que existem várias vertentes do movimento, certo? Falei lá no começo do feminismo liberal que é. Esse movimento reclama que as mulheres de esquerda se apropriaram da palavra e que elas só querem ocupar cargos nas empresas e no Estado. Falei agora um pouco do feminismo negro, que é. Esse movimento reivindica espaço e visibilidade para as questões das mulheres negras, que são pautas diferentes das mulheres brancas, já que vivemos em uma sociedade estruturalmente racista. E ainda existem as vertentes. Feminismo 99%. É uma vertente mais de esquerda, marxista, que diz que, com exceção dos 1% dos mais ricos, que concentram a maior parte das riquezas do país, precisamos nos juntar para combater as desigualdades sociais. E tem as radifem, que dizem que trans não é mulher e que não podem ter direitos. Mas, se você ainda tem alguma dúvida em relação ao seu posicionamento, eu vou tentar te ajudar. Você concorda que uma mulher deva receber o mesmo salário que um homem para realizar o mesmo trabalho em iguais condições de competência? E não vale usar o argumento da licença maternidade, tá? Porque essa é mais uma tática do patriarcado. Pra quem é interessante essa ideia romântica da maternidade, de que só a mulher consegue cuidar da criança porque ela é naturalmente maternal, gente, breaking news! Da mesma forma que a mulher não nasce sabendo trocar fralda e ela tem que aprender, o homem pode e deve aprender também. Existem países que a licença é concedida igualmente para o pai e para a mãe. E outra, existem pesquisas que mostram que os homens se ausentam muito mais no trabalho do que as mulheres. Só que no caso deles, é por acidentes, por lesões no futebol. Tá aí uma das consequências desastrosas do machismo para os próprios homens. Eles precisam bancar o destemido, o machão, aquele que não leva desaforo para casa. Tá aí. Só o patriarcado se beneficia com a mão de obra barata causada por essa ideia romântica de maternidade. Você concorda que a mulher deva ter o direito de votar e de ser votada? Então, eu conto ou vocês contam? Ponto pro feminismo. Você concorda que as mulheres devam receber a mesma educação escolar que os homens? Você concorda que as mulheres devam ser as únicas responsáveis pela escolha da sua profissão e que essa escolha não pode ser imposta pela escola, pelo Estado, pela família? Você concorda que o cuidado dos filhos deva ser responsabilidade da mãe e do pai? Eu quero morrer quando eu ouço alguém dizer que o pai ajuda no cuidado do filho.
Poxa, se o filho é dele, ele não tá ajudando, ele tá cumprindo o papel dele. Aí a gente quer morrer mais um pouquinho, né? Quando alguém rotula esse pai que tá cumprindo com a obrigação de pai do ano. Pai fofinho, super pai. Vai mamãe deixar de fazer alguma coisa, né? Que aí já é a mãe de merda. Agora o pai faz o mínimo, é o pai do ano. Acho que porque ser pai de merda é o esperado. Triste, né? Você concorda que as mulheres devam ter autonomia para gerir seu dinheiro e seus bens? Ou você prefere trabalhar e entregar todo o seu salário como mozão? Não? Jura? Você concorda que as mulheres devam escolher se e quando vão querer ser mães? Como se a função da mulher fosse ser só parideira, né? Hã? Concorda? Cuidado, você pode estar se tornando uma feminista. Você concorda que uma mulher não pode sofrer violência física ou psicológica por se recusar a fazer sexo ou obedecer o seu parceiro ou qualquer outro homem que seja? Você concorda que as atividades domésticas devam ser responsabilidade de quem mora na casa? Seja essa pessoa homem ou mulher? Gente, isso é tão óbvio. E ainda assim, existem homens sendo criados pra não lavar, pra não cozinhar, pra não limpar a casa. Você concorda que mulheres não devam ser espancadas ou mortas por não quererem continuar no relacionamento afetivo? Precisa pensar? Então, amiga, ou você também é amigo, por que não, né? Se você disse sim pra um ou pra várias perguntas, eu vou te contar um segredo. Você tá quase aqui. Ou você já chegou. Ao feminismo. Criem crianças feministas. Não propague o machismo. Para com esse negócio de chá revelação. Isso só reforça os estereótipos de gênero. E a gente tá vendo aí, né, o resultado da cobrança que se faz pros homens e o resultado da cobrança que se faz pras mulheres. Crie meninos e meninas da mesma forma. Deixe o menino brincar de boneca e de casinha, não reprima o choro do seu filho. Ele não será menos homem por isso, muito pelo contrário. Deixa a menina jogar bola, brincar de carrinho, empinar pipa. Deixa que eles se vistam de qualquer cor. Reflita sobre as histórias de princesa que você conta pra sua filha. Conta pra ela a história de mulheres revolucionárias também. Assim, os meninos aprenderão desde cedo que cuidar da casa e dos filhos é papel da mãe e do pai. Meninos saberão lidar melhor com seus sentimentos e não acharão que as mulheres nasceram pra servir ou que elas são propriedade deles. Meninas aprenderão que elas podem ocupar o lugar que elas quiserem. E no futuro, elas não precisarão depender financeira nem emocionalmente de relacionamentos abusivos. E, gente, como essa discussão é muito ampla e muito complexa, e a minha intenção não é fechar nenhum assunto, mas sim abrir, eu quero deixar aqui algumas sugestões de autoras que eu já li e que eu tô lendo, e que foram muito significativas pra mim, enquanto mulher feminista e antirracista. Respeita as mina, porra!